Como ser uma pessoa boa de conversa? Sabe aquela pessoa que entra numa conversa e todo mundo gosta dela automaticamente? Não é a mais bonita, não é a mais inteligente e normalmente não é a que fala mais. Agora pensa comigo, quantas vezes você já saiu de uma conversa achando alguém incrível? O que será que essa pessoa tem de tão especial? Pois é, hoje eu vou te contar o segredo para ser uma pessoa boa de conversa. E não é sobre contar piada, não é sobre ser engraçado, não é sobre ter assunto infinito. E muito menos ficar decorando frases prontas da internet ou ficar pensando no que você vai falar. Eu te garanto que o segredo é mais simples do que você pensa, mas antes de continuar, já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa um joinha porque isso ajuda demais o vídeo ser entregue para mais pessoas e já comenta aqui embaixo, você se considera uma pessoa boa de conversa? Ou você é mais travado? Agora vamos pro conteúdo que é o que interessa. Tem uma mentira gigante que contam pra gente que é a seguinte: para você ser bom de conversa, você tem que ser uma pessoa interessante, certo? Todo mundo acha isso, mas está errado. Para você ser uma pessoa boa de conversa, você não precisa ser interessante. Você precisa fazer a outra pessoa se sentir interessante. Quando eu li o livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que inclusive está aqui, deixa eu pegar. Quando eu li esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, será que é assim que fala? Dale Carnegie. Em algum determinado momento aqui no livro, ele fala sobre isso. Que o segredo para você ser uma pessoa boa de conversa não é você ser interessante, não é você falar demais. O segredo é outro. E quando eu li o livro, eu entendi que realmente eu sempre fiz isso na minha vida. Eu nem tinha lido o livro, mas eu já fazia isso na minha vida naturalmente. Então, quando eu peguei o livro e vi esse código lá, eu pensei, então é por isso que as pessoas me acham interessante. É por isso que as pessoas me acham bom de conversa. Por quê? Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida. Por mais que não pareça, eu sou introspectivo. E eu já tive muita dificuldade em me enturmar, por quê? Por ser tímido. Só que eu sempre fui bom nesse código que eu vou ensinar aqui para vocês e que eu acabei confirmando no livro. Eu já fazia antes de ler o livro e só confirmei aquilo que eu já sabia. E o segredo é, as pessoas gostam de quem as faz sentir ouvidas. As pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. E quando você é um bom escutador, nem sei se existe essa palavra, mas quando você é um bom ouvinte, a pessoa sai dessa conversa com a nítida sensação de que você é uma pessoa interessante, quando na verdade você só deu atenção para aquilo que ela queria dizer. É simples assim, por isso que quando eu li o livro, eu pensei, caramba, por isso que isso sempre funcionou para mim. Desde muito novo, eu sempre ouvi mais do que falei. E mesmo sendo tímido e introvertido, as pessoas sempre gostaram de mim, sempre gostavam de ter a minha companhia. Qual que é o maior erro de quem quer ser uma pessoa boa de conversa? As pessoas, de uma maneira geral, elas não querem ouvir, elas querem ser ouvidas. A maioria das pessoas não conversa, ela espera a vez dela de falar. Quantas vezes você já não ficou numa conversa assim, só pensando, ah, quando ele parar de falar, eu vou falar isso. Ah, agora eu vou falar não sei o quê. Ou então, quantas vezes você já conversou com alguém que parecia que estava no mundo da lua? Talvez a pessoa não estava nem desinteressada na conversa, mas ela estava pensando no que ela ia falar. Só que quem está falando percebe isso e pensa, essa pessoa não está me ouvindo. E essa é a verdade, a gente está numa conversa pensando, ah, quando ela parar de falar, eu vou falar tal coisa, eu vou contar minha história. Ah, isso daí também já me aconteceu. Ah, eu tenho algo mais interessante ainda para falar. Só que isso daí não é uma conversa, isso daí é um monólogo em partes, um monólogo em turnos, digamos assim. E sabe o que acontece quando você faz isso? A pessoa, ela não cria conexão com você. Ela pode até conversar com você, mas ela não cria conexão. Ela não cria vínculo. E quando não tem conexão, não tem vínculo, a pessoa não se lembra de você. Então o segredo para você ser uma pessoa boa de conversa é você saber ouvir de verdade. E saber ouvir não é ficar quieto, parado, olhando para a pessoa. Saber ouvir é você demonstrar interesse real. Ou seja, prestando atenção no que a pessoa está falando, fazendo perguntas certas, não interromper porque você está agoniado para falar também. Não tentar competir com a história do outro, como eu usei no exemplo anterior. Ah, eu também já fiz isso. Ah, hoje eu tô me sentindo meio mal. Sério, eu também tô meio mal. Você tá competindo. Tem uma frase genial desse cara aqui no livro, Dale Carnegie, que eu nunca mais esqueci. Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente pelas pessoas do que em 2 anos tentando fazer as pessoas se interessarem por você. Anota essa frase, cara. Essa frase é genial. Você pode fazer mais amigos em 2 meses fazendo as pessoas se sentirem importantes, né? Do que tentando em 2 anos fazer as pessoas gostar de você. Resumindo, para de tentar impressionar e começa a prestar atenção. Vamos aqui para um exemplo prático de uma conversa ruim versus uma conversa boa. Uma conversa ruim. A pessoa fala,
Nossa, eu fui viajar para tal lugar. Aí você fala, ah, eu também já fui para esse lugar, mas só que eu fiquei num hotel melhor. Você já matou a conversa. Agora olha a mesma conversa numa versão boa. A pessoa, nossa, eu viajei para tal lugar. Aí você, sério, e o que que você achou? O que que mais te marcou lá? Foi como você imaginava? Você voltaria? Percebe que você não falou nada sobre você. Você só foi interessado. E a pessoa vai sair dessa conversa pensando, nossa, gostei dele. Agora, Bruno, por que que isso funciona tão bem? Porque as pessoas têm uma necessidade básica: validação. As pessoas têm a necessidade de serem validados. Quando uma pessoa percebe que ela está sendo ouvida de verdade, o cérebro libera dopamina. Entende? A conversa vira algo prazeroso. E sabe o que é mais louco? A pessoa vai associar essa sensação boa a você. E é por isso que você vai ser sempre lembrado como um cara bom de conversa, uma mulher boa de conversa. Por causa da dopamina que você gerou no cérebro daquela pessoa, a sensação boa de ser ouvido. Por isso que tem gente que fala pouco e todo mundo gosta. Modéstia à parte, eu sou um exemplo disso, porque eu falo pouco. Por mais que eu seja um influenciador, por mais que eu fale para milhões de pessoas todos os dias, eu sou tímido, eu sou introvertido, como eu falei no começo do vídeo. Mas todo mundo que conversa comigo gosta de mim, porque eu sou bom de escutar. E eu gosto de escutar. Obviamente, desde que o assunto seja bom, né? Eu não vou ficar numa conversa onde as pessoas estão falando mal da vida dos outros, ou estão falando de fofoca, ou estão falando de notícia ruim. Mas quando o assunto é interessante, eu gosto de escutar. Eu gosto de ficar prestando atenção, eu gosto de me interessar pelo que a pessoa está falando. E isso faz de mim uma pessoa boa de conversa. Por isso que tem gente que fala pouco e todo mundo gosta. E por isso que tem gente que fala muito e ninguém sente falta. Agora, como aplicar isso na vida real? Vamos para a prática agora. A primeira coisa, você tem que fazer perguntas abertas. Você não pode fazer perguntas onde a resposta é sim ou não. Vou te dar um exemplo. Se você perguntar, você gostou? A pessoa pode responder, gostei. Acabou o assunto. Ou ela pode responder, não. Acabou o assunto. Ao invés disso, ao invés de perguntar, você gostou? Pergunta, o que você achou? Isso obriga a pessoa a desenvolver a resposta. O que mais te chamou a atenção? Obriga a pessoa a desenvolver a resposta. A pessoa não pode falar simplesmente, legal. Aí é um sinal claro de que ela não quer conversar com você. Se você perguntar, o que você achou? E a pessoa fala, achei bom. Acabou o assunto. Aí o problema não é você, aí o problema é ela. Mas se você pergunta, o que você achou? Você obriga a pessoa a desenvolver. Então, você tem que aprender a escutar para entender, não para responder. A gente às vezes até escuta, mas pensando no que a gente vai responder. Escute pensando em entender aquela pessoa, entender o que ela está dizendo, sem ficar ensaiando a sua próxima fala. Escute como se aquilo que ela está falando fosse realmente importante para você, mesmo que nem seja, porque para a pessoa é. Outro ponto, não rouba a história da pessoa. Se alguém te contar algo, não transforma isso numa competição. Não, isso daí não é nada, olha o que aconteceu comigo. Competição. Quando a pessoa te contar algo, ao invés de você falar, ah, isso daí não é nada, comigo foi pior ou comigo foi melhor, pergunta assim, sério? E como você fez para lidar com isso? A pessoa vai se sentir importante, ela vai sentir que você realmente quer entender ela. Outra coisa que é importante, demonstre com pequenos sinais. Olhos nos olhos, isso é importante para a pessoa perceber que você realmente está interessado no assunto. Acenar com a cabeça, concordar, discordar, isso também faz com que crie conexão na conversa. A pessoa vai perceber que você está ali, que você não está com a cabeça no mundo da lua pensando na próxima resposta. Outra estratégia é você repetir parte do que a pessoa já falou. Por exemplo, ela disse, ah, ontem eu passei um pouco mal e acabei não conseguindo ir trabalhar. Aí você repete, sério, você passou mal? Por mais que pareça repetitivo, isso mostra que você prestou atenção no que ela falou. Então aqui eu vou te dar uma frase que vai resumir tudo e vai virar a chave na sua vida. Pessoas boas de conversa não são interessantes. Elas são interessadas. Quando você entende isso, a pressão some. A pressão de precisar arrumar assunto, a pressão de querer parecer alguém legal. Você não precisa mais tentar ser engraçado, você não precisa tentar ser o mais inteligente. Você não precisa ter assunto infinito. E, ironicamente, quando você começa a se interessar pela pessoa, as pessoas começam a se interessar por você. Bingo! Então, da próxima vez que você achar que você não é bom de conversa, lembra disso. Você não precisa falar mais, você precisa escutar mais, você precisa ouvir melhor, você precisa ser interessado naquilo que as pessoas estão falando. Esse é o código que separa quem cria conexão de verdade com quem só faz barulho. Então aprenda a ouvir, aprenda a ser uma pessoa interessada antes de ser uma pessoa interessante, que automaticamente você vai se tornar uma pessoa interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal para me ajudar, manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, e eu te vejo num próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.